Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Gostaria que você prestasse bem atenção. Deuteronômio o quê, pastor? 34. Sobre essa leitura. Eu estava meditando hoje e me deparei com alguns versículos aqui, desse capítulo 34, e me chamou muito a atenção, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Vou ler sem microfone, porque aí o vento dá uma atrapalha. Amém? Todos acharam? A partir do primeiro, é? A partir do primeiro. Tá. Eu não sei a sua Bíblia, mas a minha diz assim: Moisés sobe o Monte Nebo, vê a terra prometida e morre. Amém? Aqui tem algumas irmãos e irmãs particularidade nesse texto. E quando eu comecei a meditar, o Senhor começou a falar comigo. E eu gostaria, em rápidas palavras, dizer para a igreja nessa noite. Então, passaremos a ler. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar último, e o sul e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente a darei, para veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou no vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Aleluia. Era Moisés de idade de 120 anos, quando morreu, e os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. Aleluia. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe. E os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria. Aleluia. Porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra, e em toda
a mão forte e em todo o espanto grande que operou Moisés aos olhos de todo Israel. Amém? Amém. Eu não vou pregar, mas eu quero dizer para você nessa noite 3 situações. A cidade de Jerusalém, ela ficava de lá 46 quilômetros. Deus levou Moisés ao monte e disse: olha, Moisés, está aqui a terra que jurei a teus pais. Jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó. Porém, você não vai entrar. E o que me chamou a atenção, irmãos, são as promessas que Deus tem para mim, para você e para todos nós. Aleluia. Moisés estava com 120 anos e Moisés viu nitidamente, está escrito, ele viu nitidamente, 46 quilômetros adiante, irmã Marlene. Meus irmãos, uma visão para enxergar 46 quilômetros à frente, irmã Alice, é preciso ter, irmão Leandro, uma visão muito boa. Nós vamos começar a contar, meus irmãos, a vida, não vou pregar, mas isso me chamou muita atenção e eu não poderia deixar de falar. Ele com 120 anos, Deus lhe deu a graça de dizer: olha, eu vou te colocar no monte e você vai ver agora a terra que eu jurei. Porém, uma das razões que Moisés não entrou na terra prometida, por que foi? Porque quando o Senhor disse a ele: Moisés, ou melhor, Moisés, ordena a rocha, né? E ele simplesmente, ele não aguentou aquela situação que estava vivendo naquele momento e foi lá e bateu, feriu a rocha. E a gente sabe que a rocha simboliza Cristo. Então esse versículo me chamou muita atenção. Quando ele disse Moisés, era Moisés de 120 anos. Então a cidade de Jerusalém ficava 46 quilômetros do Monte Nebo. A distância hoje de Bibiribe para o Monte Nebo são 8.734 quilômetros. Nós estamos a 8.734 quilômetros do Monte Nebo. O Monte Nebo, aonde fica? Na Jordânia. Pisga, né? É um local situado no Monte Nebo, em frente a Jericó, situado na margem nordeste do Mar Morto. Se a gente for analisar o trajeto que Moisés fez, todo esse, o povo de Israel fez todo isso, tudo como se fosse designado por Deus, e Deus saiu levando esse povo, foi caminhando, e lá adiante, irmãos, outra coisa que me chamou a atenção: o Senhor não lhe deixará de mãos vazias. Glória a Deus. Aleluia, Deus. O Senhor não deixa, jamais deixará. Você que simboliza a igreja dele, como se diz a história aí, morrer na praia. Não, de jeito nenhum. A igreja do Senhor, ela é forte. Então, e os filhos de Israel plantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto de luto e Moisés se cumpriram. Aleluia, Deus. Ritual aqui, né? É o rito, é o luto, é aquilo que Deus determinou. Mas interessante agora, se você pegar a sua Bíblia e abrir Josué 1, você vai ver que Josué, ele sentiu o peso da morte de Moisés. Mas aí é para você e para mim ver, irmãos, que muitas vezes, irmão Paulinho, irmãos de irmãs,
você precisa entender que Deus não desampara você. Amém? Ele já tinha dito, ele já tinha falado a Josué. Moisés, quando Moisés passou o cajado para Josué, veja o que ele disse. E Josué, filho de Nun, foi cheio do Espírito Santo. Então veja a fragilidade do homem. Lá no capítulo 1 de Josué, ele começa a falar: Josué, Moisés, teu servo morreu agora, né? E agora o que é que eu vou fazer? O Senhor renova a promessa de uma forma especial na vida de Josué. Ele diz a Josué: Josué, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Assim como eu fui com o meu servo Moisés, eu serei contigo. Aleluia. Então Deus nessa noite está dizendo: assim como eu fui com Josué, assim como eu fui com José, assim como eu fui com Pedro, com Silas, com Tiago, aleluia, com todos os meus servos e patriarcas, eu serei contigo para a glória do Senhor. Então, o que aconteceu aqui? Josué, filho de Nun, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele a mão. Amém? E dentro, para concluir, para a gente começar a dar oportunidade, eu quero dizer para você, eu não sei se isso é verdade, mas eu assisti um vídeo que um satanista de uma igreja que estava fazendo um barulho muito grande, expressão dele, uma igreja cristã, uma igreja de crente, naquela região, e eles se juntaram, lá os demônios se juntaram e disseram: olha, nós vamos enviar espias para lá. E mandaram. E foram uns 4 ou 5 pessoas satanistas para essa igreja. Quando chegou lá, eles adentraram, participaram do culto, e lá existia uma unção com óleo. E é isso que eu quero dizer para vocês. Cuidado com essas unções com óleos. Amém? Moisés colocou as mãos sobre Josué. E Josué, leia aí de novo, por favor. Josué, filho de Nun, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha o quê? Posto sobre ele suas mãos. Para cada um, Deus tem um ministério. Amém? Amém? Você tem um ministério, eu tenho um ministério, o Baboco tem um ministério, você tem, todos nós temos. Glória a Deus. Josué substituiu Moisés, porque o Senhor assim o quis. Não deixou aquele povo perecendo, mas levou e disse: eu vou agora guiar. E Moisés, Josué, melhor dizendo, foi um outro tipo de líder. Mas eu não quero falar também sobre liderança não, voltando à situação lá. E aí, quando chegou aquela fila todinha, o satanista chegou lá e olhou e disse, o diabo falou para ele: não vá para aquilo ali não, que aquele ali é homem de Deus. Não vá não. Mas vá para esse aqui que não quer nada. E ele foi, irmãos, e colocou o óleo, e Satanás zombou. Eu já vi Satanás dizer, eu já ouvi e vi Satanás dizer: quem és tu? Eu não saio porque aqui quem manda sou eu. A unção está sobre nós. Amém? Amém, amém meus irmãos? Amém, amém minhas irmãs? A unção está sobre nós. Aleluia. Essa unção, irmãos, é Deus que lhe deu. Marcos 15, 16 em diante. E porão as mãos sobre os enfermos e eles são curados em meu nome, expulsarão demônio, falarão nova língua, pegarão em serpente e não lhe fará dano algum. Lembra Paulo lá, se não me falha a memória, em Atos 26. Quando ele chega na ilha de Malta, todo mundo pensando que Paulo ia morrer naquele navio, 260 almas foram salvas porque Paulo foi cheio do Espírito Santo de Deus. Então a unção nessa noite está sobre você. Amém? Amém? Amém. A unção está sobre você. Então, para terminar, o Monte Nebo fica na Jordânia. Moisés morreu neste monte. Cuidado. Isso eu tenho cuidado e você deve ter cuidado também.
para não ficar pelo meio do caminho. Amém, meus irmãos? Está repreendido em nome de Jesus. Você vai para o céu. Diga para o seu irmão, você vai para o céu comigo. Você está lá no céu. Vai pro céu, meu irmão. Oh, aleluia, seu passaporte foi comprado por sangue, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia, o seu passaporte foi preço alto de sangue. Glória a Porque Deus. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Deixarei, aleluia, o meu Espírito, que mostra que você e eu e nós precisamos da glória dele. Glória a Amém? Deus. Glória a Deus. Então, com muita alegria, meus irmãos, não vamos parar de glorificar e exaltar o nome do Senhor. Eu vou dar oportunidade ao irmão Marley também. Chegou o irmão Detinho. Paz do Senhor. Amém. Amém. Louvado seja o teu nome.